Qual é a sua atividade na HD, Fabrício? Vamos lá. Tudo bom, Suzana? Primeiro, tudo bom, Regina? Prazer estar aqui com vocês para falar aqui desse assunto que é a minha paixão já aí há uns 20 anos, pelo 20 anos, menos. A função é de levar para as empresas aqui no Brasil essas tecnologias da HD, oferecer para elas, encontrar dentro delas, desenvolver dentro delas, encontrar essas necessidades, porque como a linha de produtos de biometria da HD é muito ampla, não é uma. Você tem desde o sensor que abre o notebook, que é aquele sensor pequenininho, até aquele que você usa na fronteira dos Estados Unidos. Muitas pessoas vão relacionar que é aquele que você coloca 4 dedos para se cadastrar, e até outros para identificação criminal, que você coloca a sua palma da mão inteira, que aí é para fichar um criminoso e aí registrar a impressão digital da palma dele para investigação futura. Então, como é uma linha muito grande, a gente faz todo esse trabalho de acompanhar os clientes, encontrar os clientes para HID e trazer essa tecnologia de segurança de acordo com a necessidade. Hoje a HID está presente desde o caixa eletrônico, na urna eletrônica e nas polícias em São Paulo, em identificação, e em outros estados também tem sensores. Então, assim, tem HID em muitos lugares que as pessoas vão se associar. Além da outra linha, que também é muito grande, de controle de acesso, cartão sem contato, que é a outra linha de controle de identificação de passagem. Tá certo. Fabrício, o nível de sofisticação hoje em dia de fraude é muito grande, né? E o Brasil, ele está exportando tecnologia de fraude, tanto para o bem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, e o uso de deepfakes e tudo mais. O que é que diferencia a solução da HID para uma solução de prateleira, por exemplo? Isso eu acho, porque assim, o Brasil sempre foi um laboratório. Desde a época da impressão digital e agora com o deepfake, o Brasil sempre teve uma espécie de vanguarda, não sei se é positiva ou negativa, mas nesse tipo de solução. E o que acontece? Lá atrás a gente percebeu que só a impressão digital era uma modalidade de tecnologia, e a gente percebeu que o reconhecimento facial, até por causa do celular, começou a se tornar. Mas o que acontece? O que a gente entendeu? Que para você conseguir reconhecer uma face, para você conseguir identificar uma pessoa pela face, você consegue só pela imagem que a gente chama RGB, que é a foto, né? Aquela imagem colorida normal. Mas quando você quer diferenciar o que é um ataque, o que é um deepfake, você precisa de mais elementos. E aí a gente foi lá na nossa tecnologia ancestral, que é o Lumidime, e falou assim, o que faz o Lumidime ser diferente? A leitura multiespectral. Ou seja, você abre o leque de espectros de luz que você analisa, e a gente aplicou esse mesmo conceito a uma câmera. Né? Que na verdade não é uma câmera, é um módulo que a gente usa, que a gente chama de URU. E aí a gente aplicou essa tecnologia para fazer uma leitura facial em vários espectros de luz, infravermelho, RGB, que é a luz normal que a gente vive, que a gente enxerga no dia a dia, e aí a gente percebeu que a gente conseguia dar um nível de segurança para esse reconhecimento facial que você não consegue, por exemplo, num aparelho celular, que só tem uma câmera normal, que só tem um tipo de informação, que é a informação visível. Mas essa informação é frágil, porque o mesmo que eu consigo ver, a inteligência artificial consegue. Então ela consegue gerar e mimetizar e falsificar uma série de coisas. A gente já tem falado de deepfake já há uns 4 anos, em que antes era um ou outro site que você conseguia gerar uma face. Agora você entra no ChatGPT e gera em minutos uma família inteira conversando, falando e fazendo até novela, como a gente tem visto, né? Então, a tecnologia da HID trouxe essa leitura multiespectral para o reconhecimento facial. E o que ela garante, essa tecnologia multiespectral? O que ela garante em relação à captura de origem? Quer dizer, tecnicamente, o que ela é imbatível? Então, vamos lá. A gente tem 3 níveis de imagem que a gente analisa. Exatamente para ter segurança de que a pessoa que está ali na frente da nossa câmera é um ser humano. O primeiro é a imagem normal. Essa daí é fácil, essa daí qualquer câmera poderia fazer. Isso daí não tem diferença. O segundo nível é a luz infravermelha, numa frequência que a gente pesquisou muito específica, que é a que melhor ilumina o rosto humano. O que acontece? Nessa faixa de luz, por exemplo,
a tela do celular, a tela do iPad, uma televisão, ela não gera imagem. Porque a imagem que uma televisão, que um tablet gera, é só no espectro visível de luz. O infravermelho está fora. Então, quando você usa esse tipo de iluminação, você consegue detectar muito rapidamente, isso aqui é uma tela. Porque para a câmera, ela vai ficar completamente escura, não tem imagem nenhuma, porque não tem nada infravermelho sendo emitido dali. Então, você já elimina uma boa parte dos ataques de deepfake, porque como que você vai fazer o deepfake entrar nessa câmera? Além disso, a gente tem ainda uma outra camada de luz infravermelha também, numa outra frequência, que a gente chama de luz estruturada, em que a gente emite uma série de feixes de luz específicos, pontos, né? Então, se você conseguisse enxergar no escuro, você ia ver o rosto da pessoa cheio de pontinhos, mas como cada pontinho vai refletir num determinado ponto, a gente consegue fazer uma leitura tridimensional precisa do rosto da pessoa. Então, a gente consegue saber, tudo bem, tem uma foto ali, a foto tá muito boa, né? Imprimir com deepfake, eu imprimi. Essa foto, por causa da iluminação, ela vai aparecer no infravermelho. Mas ela tem morfologia, ela tem nariz, ela tem olho. Esse olho, esse nariz bate com a foto, porque você pode ter uma foto com um nariz que não é o da pessoa. Então você tem que fazer essas duas comparações. E a gente consegue fazer tudo isso em tempo real. Ou seja, enquanto esse módulo está apontando para a gente, ele está analisando a sua imagem normal, a sua imagem infravermelha e essa imagem 3D, para ver se as três, inclusive, são consistentes e geram a imagem do seu rosto. Então eu consigo saber, é uma pessoa, porque tem morfologia de pessoa, tem pele de pessoa e tem cor e infravermelho de pessoa. Então a gente tem uma gama de informação muito alta para combater o deepfake. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso, então, essa preocupação que muitas pessoas têm, super legítima, de cor da pele, isso não funciona, porque é só um elemento, quer dizer, não funciona, Não é relevante. não é relevante. Sim. Ou não é um problema para quem contrata, vamos dizer assim. Esse a gente teve aí recentemente um caso, porque o que acontece? As pessoas estão acostumadas a olhar a reconhecimento facial a partir do celular. A câmera do celular, por melhor que seja, primeiro que ela está dentro de uma faixa de iluminação específica. E ela é calibrada para fazer você ficar, para sua pele ficar corada, para ficar bonito, para tirar uma boa selfie. Ficar bem nas redes sociais, exatamente. Mas toda essa calibração, ela atrapalha o reconhecimento facial, porque qualquer diferença, por exemplo, de tom ou de iluminação pode gerar uma sombra. Dependendo do tom da pele da pessoa, essa sombra pode fazer com que a câmera não consiga ler. A gente também tinha essa receio, porque isso seria um problema, como a gente viu acontecer com um grande banco, em que o cliente mostrava, aparecia para a câmera e ele falou assim, não estou encontrando um rosto aqui. E a pessoa estava lá olhando, e isso é super incômodo, né? E aí a gente tinha isso, por quê? Porque se você pensar num caixa eletrônico, tem um desafio maior aí, que a gente precisa colocar o caixa eletrônico para funcionar na praia, com sol atrás. A gente precisa fazer ele funcionar dentro do escritório, pode funcionar numa sala que está escura com a lâmpada queimada à noite. Em todos esses horários tem que funcionar. Então era mais um desafio que a gente tem, a gente está acostumado. Se você tirar uma foto contra o sol, o que acontece com o seu rosto? Some na foto. E aí, pro reconhecimento facial, isso ficaria inútil. Na nossa câmera, como a gente usa essa frequência do infravermelho, primeiro que nessa faixa de frequência, todo mundo tem a mesma cor de pele, é cinza. Não existe etnia, não existe mais claro, mais escuro. Todo mundo aparece do mesmo jeito. Com isso, a gente garante que a gente consegue uma leitura para qualquer etnia com tranquilidade. E como é uma iluminação específica, a gente sabe que vai funcionar no escuro. A nossa câmera, nosso módulo, ele funciona mesmo se todas as luzes estiverem apagadas. Por quê? Porque no infravermelho a luz ainda vai estar acesa e nós vamos conseguir fazer. Talvez... Vocês já viram aquelas câmeras de exército que o cara entra no escuro? Sim. É o mesmo tipo de tecnologia. Ou seja, mesmo no escuro, a gente tá conseguindo ver o seu rosto. Quando a gente vê filmagem assim da selva que Isso, aparece. Exato. Mas o que eu ia falar, inclusive, essa coisa Na guerra do Kuwait e tudo mais. À noite, é porque aqui no Brasil,
o nosso caixa eletrônico normalmente é dentro dos bancos, né? Mas fora, os caixas eletrônicos, tem muito Tem caixa muito eletrônico caixa na eletrônico rua. na rua, tem. Sim. Né? Então, às vezes, na rua tá apagado, tá com farol, né? Sim, e às vezes a própria iluminação, por exemplo, a gente tá aqui num estúdio que tem iluminação de todos os lados. Se você colocar dependendo do ângulo que você colocar a câmera, vai aparecer um reflexo, e isso pro reconhecimento facial pode fazer o seu rosto desse lado ficar maior que desse, e ele perde a condição de fazer uma garantia do seu cadastro que você fez na sua casa, com uma iluminação bonitinha, e aí você chegou num caixa eletrônico, porque tem uma sombra, ele não vai conseguir fazer uma completa correspondência entre você e o que está sendo cadastrado, e você que foi cadastrado lá atrás. E ele pode não reconhecer. E aí, seria muito complicado você chegar no caixa eletrônico e o caixa eletrônico ficar falando para você, não te reconheço. Não te reconheço. Porque tem que mudar a iluminação, ou você tentar ter que controlar a iluminação de agência. Isso é inviável. Com essa tecnologia que a gente aplicou, a gente descobriu que, além de descartar as fraudes com telas, a gente consegue uma leitura multiétnica muito mais tranquila em condições de iluminação das mais diversas. Quando você olha para um controle de acesso que você não tem o controle, é o casamento perfeito. Então a gente juntou essa tecnologia. E por último mesmo vale para leitura 3D, ou seja, além de tudo eu ainda estou lendo que aquela face que está no sol, no meio da floresta ou no meio de um escritório, ela tem um nariz para frente, o olho fundo, uma boca, e ali eu consigo, porque o reconhecimento facial, ele é muito dependente dessa região aqui, né, que é a distância dos olhos, a distância de um canto do olho para o outro, essa parte do tamanho do nariz, a distância do nariz para o começo da boca, essa área que é a área que a gente chama de interesse. E essas áreas você tem que ter a melhor leitura delas, né? Então é por isso que a gente tem tido muitas experiências muito boas. A gente tem um caso de uso da nossa câmera, por exemplo, para embarque de cruzeiro. Tá lá na praia todo mundo com protetor solar, com chapéu, com óculos escuro, e no infravermelho o óculos escuro fica do mesmo jeito que o óculos da Suzana, transparente, não é visível. Exatamente, porque ele filtra o ultravioleta, ele filtra as luzes ultravioletas e um pouco da claridade, mas o infravermelho ele não filtra. Então você consegue enxergar o olho mesmo por trás de um óculos escuro. Ou seja, é muito confortável. Eu posso ir para o caixa eletrônico ou para um cruzeiro de óculos escuros sem precisar ficar aquela coisa, tira o seu óculos. Né? Ou olha para cima, olha para baixo. Não, a gente vê, não precisa. Aproxima, afasta. Chega, não, agora não tá bom e fica. Aproxima mais. Nossa, é muito chato. Que isso são truques que as empresas criaram para quê? Para compensar a falta de informação, digamos assim, que o celular tem. O celular foi feito para tirar uma foto. Aí transformaram o celular num item de segurança. Aí falta informação, ele não foi criado para aquilo. Então as empresas de software começaram a criar uma série de recursos, e mexe, e olha para cima, vê se piscou, move o rosto, tudo isso para tentar compensar a falta de informações claras de morfologia do rosto. Por que você aproxima e afasta? Porque aí eu tento descobrir qual é o tamanho, a diferença de rosto, a profundidade do seu rosto, seu nariz. Mas no caso você faz isso só presencialmente. Só presencialmente, sim, porque a gente depende desse hardware, que é muito... Tem um celular no mercado que tem uma tecnologia que chega próxima, que é o iPhone. Né? O iPhone tem algumas... Ele tem, além da câmera normal, ele tem algumas outras câmeras, ele usa também a tecnologia 3D. Né? Então, por isso, o Face ID da Apple, né? Ele é um pouco mais sofisticado que os demais, mas todos os demais não tem nenhuma proteção desse tipo. É verdade.